Boa noite, agora sim. Eu me chamo Tracy Aranha e falo de São Francisco do Sul, Santa Catarina, a terceira cidade mais antiga do Brasil. Falamos do Cultura Conecta, o primeiro canal do norte catarinense e daqui da nossa grande ilha de São Francisco, essa cidade maravilhosa, essa cidade com pessoas extremamente talentosas, essa cidade que ferve e esse ano promete ferver muita cultura. Você seja muito bem-vindo. Vamos tecer novamente esse canal, vamos crescer, vamos fomentar a cultura, vamos nos articular, vamos conhecer artistas de outras cidades, de outros movimentos, porque a cultura foi o que muito nos salvou na pandemia no ano passado, né? A gente muito escutou que na pandemia, se não fosse a arte, as pessoas teriam entrado em colapso de alguma forma. Você tinha então acesso a um livro, a música, a um espetáculo online, você teve acesso. O setor artístico foi o primeiro a parar e talvez sejamos os últimos a entrar novamente em ação. Porém, o setor artístico foi uma área que mais estudou, que mais se movimentou para se reinventar. Então, a palavra do ano, deste ano de 2021, é, sobretudo, a ressignificação da arte e a reinvenção da arte. E para isso, eu tenho a honra de trazer e abrir o Cultura Conecta do ano de 2021 com uma energia incrível, uma mulher potente, maravilhosa, que é apaixonada pela cultura, muito palestrante, foi ex-diretora do Museu de Arte, agora em Joinville, e há mais de 15 anos vem colaborando com muitas cidades de Santa Catarina e do Brasil, falando sobre economia criativa. Hoje eu terei o prazer enorme de trazer aqui para o Cultura Conecta Helga Titlik. Sejam todos muito bem-vindos, artistas, gestores, produtores culturais, vocês que vão assistir a nossa live depois no IGTV, que estão aqui conosco agora. Peço para vocês, para a gente fazer um movimento super bacana, envie essa setinha, tá, para os seus colegas, para a gente ter o maior número de pessoas aqui, para que a gente possa entender a dinâmica que é a cultura dentro de uma cidade e a importância que ela tem. A Helga vai trazer considerações incríveis para a gente. Então você que é artista, que é amigo de artista, que tem uma ligação direta e é fã do Cultura Conecta, venha com a gente. A Helga já entrou e perder tempo que a Helga tem muitas coisas para falar. Eu falo da Praia do Ervino, de São Francisco do Sul, Santa Catarina, a terceira cidade mais antiga do Brasil. Boa noite, querida! Boa noite, que prazer estar aqui contigo. Você é sempre muito querida, sempre muito alto astral, sempre valorizando muitas pessoas. Muito obrigada, gratidão aí pela sua energia, por esse astral super 10 aí que você tem. Helga, antes de começar essa nossa live, eu só posso te agradecer, meu coração estava esperando por esse momento, eu chego até a ficar meio emocionada, porque eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito a mulher potente que você é e da sua vida de cultura, né, de tantas coisas que você deixou de lado para abraçar e ser essa mulher apaixonada pela cultura e trazer tantas contribuições, não só para o nosso estado, como essa contribuição que você vai estar trazendo também por essa live. Quero lembrar que a Helga já esteve em São Francisco do Sul, a Helga já nos trouxe, num outro momento, o seu conhecimento, a sua paixão, mas agora, né, Helga, estamos num outro momento, e é nesse momento que eu gostaria que você não só
abrilhantasse o Cultura Conecta, que é o primeiro canal artístico daqui de São Francisco do Sul, mas também que você viesse nos explicar e nos dar a luz, né, nesse momento onde gestores, produtores culturais estão aí meio nesse estado de suspensão ainda. O que vai ser da cultura, como é que a gente vai gerar a cultura dentro do município. Então, seja muito bem-vinda, Elga, é com imenso prazer que eu recebo você aqui e acho que só poderia ser a sua energia para começar esse ano de 2021. Muito obrigada, Elga. Eu que agradeço. Mas nada como a gente fazer aquilo que a gente ama, Tracy, porque quando a gente faz o que ama, é tudo de bom, né? Você sabe, eu não tenho essa visão tão negativa das questões que aconteceram com a pandemia. A cultura sempre ficou num papel muito de pedinte, né? De passar o chapéu, de chegar para o patrocínio, vou te dar uma ajudinha. A pandemia, ela colocou a cultura no lugar que ela merece, como uma referência, porque se não fossem as rápidas ações dos setores criativos, colocando seus produtos online e tal, nós teríamos realmente entrado num colapso mental, né? Então, isso aí mostrou quanto a cultura, quanto a arte é importante para a saúde mental. Já antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde já tinha classificado o Brasil em primeiro lugar em ansiedade e terceiro em depressão. Nós estamos num ranking muito ruim. A pandemia realmente piorou esse quadro, só foi salvo realmente pela cultura. Isso do ponto de vista de quem é um apreciador. Do ponto de vista de quem faz cultura, quem é mais antenado e já se conectou com essa mudança, no começo foi um choque, né? Todo mundo parou, todo mundo congelou. Mas esse processo todo mostrou um outro lado, uma outra possibilidade que é no mundo virtual. É claro que não é a mesma coisa você ver uma peça de teatro ao vivo e virtual. Mas qual é uma diferença que eu acho que é positiva? Ao vivo, você tem um certo número de participantes. No virtual, é uma coisa que quebra fronteiras, né? Eu já tive conhecidos que costumavam ter 300, 350 pessoas nas suas peças e, de repente, estavam com 3.000 no mundo virtual e fora do Brasil, né? Então, o mundo virtual, os setores criativos eram muito resistentes ao mundo virtual, né? A entrar na tecnologia, em usar a tecnologia mais a seu favor, como um veículo de transmissão, né, do seu produto. E a pandemia forçou para que isso acontecesse. Então, tanto essa questão, como também abriu uma nova cadeia produtiva, sabe? Então, nós temos, além daquilo que nós já fazíamos, nós temos um outro caminho. Mas eu vou voltar um pouquinho a fita, vou lá para o começo para entender direitinho a questão o Cassiano, querido, que saudade de vocês. A gente vai vendo as pessoas queridas. Hoje eu tive um papo incrível, mas de manhã a gente já está respirando arte por todos os poros. Então vamos começar pelo beabá mesmo, né? Vamos tentar entender por onde a gente começa nesse ano de 2021. Muito se falou sobre economia criativa, muito se tem falado, mas poucas pessoas entendem sobre o que realmente é isso. A ONU nos diz que esse ano é um ano pontual para a gente trabalhar com economia criativa. Mas então vamos tentar entender isso. Vamos para o beabá. O que é essa economia criativa, Elga? A ONU definiu 2021 como Ano Internacional da Economia Criativa, Ano Mundial da Economia Criativa e do Desenvolvimento Sustentável, porque isso aí está muito conectado uma coisa com a outra. Eu acho que isso vai ser uma contaminação positiva para nós também, né? Mas vamos aos conceitos básicos, né? Que o pessoal confunde muito, então vamos definir e vou explicar os conceitos básicos para a nossa conversa ser mais produtiva. Nós temos a economia da cultura e temos a economia criativa. Elas não são a mesma coisa, tá? A economia da cultura é toda a geração financeira econômica de dinheiro que é gerada quando a gente movimenta os setores criativos. Setores criativos nós temos duas classificações.
os culturais, que são arte, teatro, música, circo, museus, né, que tem cunho cultural, e os de propriedade intelectual, como games, softwares, urbanismo, arquitetura, esses que levam assinatura. E esses setores, quando você, por exemplo, desenvolve uma peça de teatro, vai apresentar lá no seu cine uma peça de teatro, não se contrata apenas os criativos, não só atores, diretores, né, pessoas ligadas. Nós contratamos também marceneiro, a faxineira, o contador, o eletricista, enfim, vários não criativos. E nós chamamos isso de cadeia produtiva. Vanessa Cucu, minha querida amiga lá de Porto Alegre, presente aqui na nossa live, olha que legal. Que bacana. Então, essa cadeia produtiva ela é essencial para que a gente possa fazer essa movimentação econômica. O que acontece muito? Os setores criativos, quando recebem uma verba do fomento, eles procuram fazer tudo eles mesmos. Eu sou eletricista, eu sou o cara do som, eu sou o técnico, eu sou o ator que faz o figurino. Para que isso funcione, a gente precisa realmente contratar as pessoas, porque imagina uma rede, né? Então você tem uma rede, quanto mais você paga, quanto mais pessoas envolvidas, e você paga essas pessoas, por exemplo, um mora num bairro, outro ele leva esse dinheiro para o território onde ele mora, ali ele gasta no supermercado, compra insumos, a escola, e aí que você faz essa geração econômica. Isso significa que a gente precisa brigar por leis de incentivo com valores bons, né? Para a gente poder fazer essa contratação. Então, isso é o olhar da economia da cultura, tá? A movimentação financeira que é gerada quando você estimula esses setores. Economia criativa é uma coisa muito mais ampla. A economia da cultura está ligada estritamente à cultura, tá? A economia criativa não, ela é um conceito muito maior, inclusive está sendo chamado como um novo paradigma da economia, porque ele tem no seu conceito básico a circulação do conhecimento. Quando nós circulamos conhecimento, por exemplo, que você sabe, o que eu sei, com mais que o outro sabe, né? Isso não significa só conhecimento acadêmico, mas também as experiências de vida, os conhecimentos que a gente vai juntando da nossa vida, dos territórios, da ancestralidade, dos saberes e fazeres. Quando a gente circula esse conhecimento, a gente aumenta o repertório. E aumentando o repertório, você estimula a criatividade e isso impulsiona um processo de inovação. Então, isso cabe em qualquer setor, qualquer indústria, em qualquer segmento, em qualquer área, tá? Na educação, na assistência social, numa indústria, cabe em todo lugar. Agora, qual é a grande vantagem da cultura? Os setores criativos, o trabalho deles é dividido em 3 partes. O núcleo criativo, que é onde eles desenvolvem o produto, né? Por exemplo, uma peça de teatro normalmente é calcada num texto literário ou num roteiro, ele tem uma base. E esse núcleo criativo é a alma do grupo, é o que dá a identidade de trabalho do grupo, é a coisa santa, que não pode interferir, não pode sofrer interferências nem de mercado e nem de leis de incentivo. Isso conecta com a economia criativa, porque ali tem essa circulação de conhecimento, né? Ali que esse conhecimento vai virar um produto cultural. Então, nós temos a alma santa do grupo ali, que diz o que ele é, a que veio com essa pesquisa que ele faz. Quando ele define o seu processo, o seu produto, a peça que ele vai fazer, a apresentação de dança ou a música que vai desenvolver, ele precisa entrar num processo de produção disso, contratar essa cadeia produtiva, né? Essa cadeia produtiva é aonde nós podemos trabalhar melhor, porque quando a gente entende a cadeia produtiva e a gente começa a avaliar as possibilidades de impacto econômico e social que podemos fazer, ou cultural, porque às vezes nessa cadeia produtiva tem uma singularidade cultural, por exemplo, na sua cidade, que é a cidade mais antiga da região, né? De repente tem alguma coisa que se mostra nessa cadeia que pode ser um valor agregado a essa peça que eu estou desenvolvendo, ou ao cenário, ou à vestimenta, né? Enfim, aí esse processo é que movimenta a economia criativa, porque com esses diálogos e com esses impactos, a gente começa a gerar transformações,
né, a gente começa a fazer com que o público entenda que arte é trabalho, não é coisa de vagabundo nem de quem só fuma maconha, é trabalho, é pesquisa, é toda uma estrutura de empreendedor, né, tanto que agora são chamados de empreendedores criativos, né? Então o público passa a entender melhor o que significa o processo da arte. A gente tem a oportunidade de valorizar esses saberes e fazeres de territórios e também de ajudar áreas de vulnerabilidade, porque em vez de contratar uma pessoa, em vez de eu como atriz, fazer o figurino, eu contrato uma pessoa que está numa área de vulnerabilidade e propicio para que ela tenha uma geração econômica ali. Então, a gente tem como trabalhar com essa parte da produção, né? Com essa contratação da cadeia produtiva. E aí nós temos o produto final. Tá, então só para a gente entender aqui, Elga, é trazer toda a comunidade para não só se apropriar da própria cultura, como colaborar com a cultura. É isso, né? Porque claro, não necessariamente por exemplo, tem que ser específica para a área de teatro. Ela é uma costureira, então ela vai vir colaborar para o teatro, para todo esse segmento. É isso, né, Elga? A gente pode... não tem uma receita de bolo, tá, Tracy? A gente tem que pensar naquela cadeia. Por exemplo, eu tenho um grupo de dança, teatro, cinema, seja o que for, eu tenho que avaliar a minha cadeia e ver o que eu posso fazer para melhorar isso. Mas vamos supor, eu sou de teatro e eu aceito esse pensamento, eu quero participar desse processo. Eu preciso de um cenário, fazer o cenário. Então, eu vou contratar o seu Mané, um marceneiro que mora ali nos pulso econômico. Eu contrato essa pessoa para vir. A gente pode até potencializar mais. Se eu recebo verba de lei de incentivo, em vez de eu dar a tradicional contrapartida do produto final, eu dou como contrapartida uma capacitação para esse marceneiro em cenografia. E ele passa a ter uma outra possibilidade de trabalho, porque ele começa a entender o que é essa questão do cenário, começa a pesquisar, e ele abre uma nova frente de trabalho. Ele pode contratar auxiliares, jovens, que também podem fazer... Enfim, aí tem um infinito de possibilidades, né? Então, é nessa cadeia produtiva que a gente tem, assim, muita coisa que nós podemos trabalhar. Isso depende de cada linguagem, todas as linguagens têm possibilidade, não tem nenhuma que não tenha, mas depende da linguagem, depende do território onde está, depende de qual o valor agregado que dá para pôr, qual o impacto que dá para colocar, mesmo que não seja 100%, sabe? Mas que pelo menos alguma dessas funções sejam contratadas com esse olhar de gerar impactos, né? E aí nós temos o produto final. Agora eu tenho a peça, peguei, né? Pensamos ali no meu grupo, elaboramos e produzimos a peça. Agora nós vamos apresentar essa peça. Essa peça, ela está calcada num texto literário. Então, ela está calcada no conhecimento, ela é uma forma de educação não formal. Então, se eu levo essas peças, ou essa dança, ou esse cinema, ou essa música, para um lugar que tem mais dificuldade no processo de educação, porque a gente sabe que não está tão fácil para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né? Mas estimulando, aumentando as atividades artísticas e propiciando essa fruição nesses lugares, eu abro inúmeras portas, tanto do conhecimento, como do olhar da cultura como trabalho, como das possibilidades de geração de emprego e renda, como a pesquisa e valorização de saberes e fazeres locais, porque normalmente nem a comunidade tem ideia que aquilo que ela sabe tem valor, sabe? Então, este trabalho pode contribuir. Os setores criativos hoje são o melhor parceiro que uma gestão pública pode ter. Porque ele já está... né? Diga, aqui dentro de Santa Catarina, Elga, a gente já tem fundações culturais trabalhando nesse regime de economia criativa, colocando isso em prática? Temos. O pessoal da Fundação Cultural de Itajaí está fazendo um belíssimo trabalho. Inclusive, eles estão virando uma referência, né, na região com essa movimentação que estão fazendo.
eles foram reeleitos agora, né? Eu acho que o prefeito lá foi eleito, então eles vão ter a oportunidade de dar uma continuidade nesse processo todo. E aí tem um outro fator para a gente prestar atenção. Eu recebi uma lei de fomento, e aí eu movimento essa cadeia produtiva toda, certo? Então, para que eu pague esse pessoal, o pessoal precisa emitir nota e paga imposto. Esse imposto retorna para os cofres públicos. E esse processo, ele comprova que o valor que é investido na cultura, ele retorna para a prefeitura, ele retorna para o município, e muitas vezes ele retorna exponenciado, porque nós temos muita tributação, e conforme a rede vai se expandindo, por exemplo, um marceneiro, ele tem que comprar madeira, ele tem que comprar suportes, ele tem que comprar parafuso, ele tem que comprar ferramenta, ele tem que mandar consertar a ferramenta. Então, olha quantos fornecedores que ele está acionando. Aí todas essas pessoas que fazem parte disso têm suas vidas, pagam escola, pagam supermercado, pagam farmácia. Então a rede que a gente aciona com esse processo bem organizado é imensa. E todo mundo nesta rede paga imposto. Então esse imposto, que é impulsionado pela cultura, ele volta para a prefeitura. Por exemplo, Salvador já conseguiu retorno de 5 para 1. Eles investem 1 milhão na cultura, eles investem mais no carnaval, né? Mas eles já têm 5 milhões de retorno. O Festival das Nações de Goiás, que é o que conseguiu o melhor resultado até hoje, ele, depois de 3 anos, né, de estruturar esse trabalho, de afinar e tudo, ele conseguiu 7 para 1. 7 para 1? 7 para 1. 7 milhões para cada 1 milhão que foi investido. E esses 7 milhões foram reinvestidos nos equipamentos culturais, na manutenção do patrimônio material, na formação, enfim. Aí a gente sempre tem necessidades para resolver nos museus, né? Sempre tem algo para a gente... Problema não falta para resolver, né? Então, é necessário organizar muito bem esse processo, tá? Entendi. Deu para entender? E é assim, dentro da economia criativa, como é que pode ter esse auxílio para os artistas? Né? Você já explicou, já explanou assim. Tracy, Elga, como é que eu posso começar a trabalhar com a economia criativa? Eu sou um artista que não está ligado à Fundação Cultural, por exemplo. Eu sou um artista plástico, tá? Eu tenho a minha forma de trabalhar, não estou ligada com nada com a Fundação Cultural. Como é que eu posso começar a trabalhar com a economia criativa? Eu tenho que ter um grupo, eu tenho que saber muito sobre economia criativa. Como é que eu vou colocar isso em prática para mim? Tá, o que eu aconselho, tá? Que eu tenho feito nas várias cidades, fiz até alguns planos de governo de cidades do interior o ano passado. A principal ferramenta que nós temos na cidade que pode ajudar o artista a entender esse processo e a participar disso é o Sistema de Desenvolvimento pela Cultura. Tá? Como o nome diz, é Sistema de Desenvolvimento pela Cultura, ou seja, a partir da questão cultural. O que existe de questão cultural na cidade é o ponto de partida para o desenvolvimento. E a gente vê o pessoal tratar como um sistema de desenvolvimento da cultura. São duas coisas diferentes, né? Então, dentro do sistema de desenvolvimento pela cultura, nós temos formação, nós temos observatórios, nós temos fóruns, nós temos conselho, nós temos plano, né? Então, toda essa necessidade que a cidade tem para que a classe artística produza, para que a gente possa valorizar o que existe de singularidade cultural na cidade e fazer a cadeia da cultura se movimentar, ao meu ver, a melhor ferramenta para isso é o sistema. Organizar bem esse sistema, ter a participação ativa, tanto do setor criativo, da gestão pública, como dos artistas, né? E ele precisa ser atualizado, porque ele foi idealizado há 20 anos atrás, quando a economia criativa mal chegou no Brasil, né? Então, hoje, eu defendo que precisamos de representatividades de bairro e setor privado participando. Porque como é que o setor privado vai fazer o investimento direto se ele não entende o que é o processo, se ele não entende os processos da cultura? Então, seria necessário que ele participasse do sistema. Porque não seria só fomento municipal ou digital. O investimento direto
por exemplo, das associações comerciais da cidade, tá? Eu vi um exemplo no interior de Minas que eu fiquei apaixonada, uma cidade pequena, e aos sábados eles montavam, eles têm uma praça com as lojas em volta, e aos sábados eles liberavam alguém ia lá tocar e cantar. Mas não havia uma organização para isso, as pessoas iam assim aleatoriamente. Aí uma pessoa com um pouco mais de visão, que estava entendendo um pouco melhor esses novos processos, resolveu pedir de cada comércio em torno da praça um certo valor, tipo R$ 5, e começou a organizar atividades culturais, apresentação de dança, de música, enfim, várias coisas. O que aconteceu? As pessoas que simplesmente passavam na praça para comprar uma coisa e ir embora, passaram a ficar na praça e ouvir música, e comer, e aproveitar. Virou um evento de família, um evento de fim de semana. Como a coisa deu certo, eles aumentaram um pouco o valor da contribuição, porque o retorno foi bom, e pagaram mais para essas bandas, para esse teatro, para esse pessoal que se apresentou. Aí esse pessoal, esse setor criativo que estava lá, esses criativos que estavam lá se apresentando, começaram a investir no seu negócio. Por exemplo, eu estou fazendo uma peça de teatro, eu preciso de um cenário móvel, um cenário que seja mais fácil. E passaram a contratar as próprias pessoas que estavam frequentando a praça, porque ali tinha um marceneiro, ali tinha um técnico de som, tinha um eletricista. Então aquilo virou uma moto contínua que se alimentou e trouxe assim um crescimento incrível para aquela cidade, sabe? E começou a virar uma atração para cidades em volta, né? Muito legal. Então não precisa ser sempre através de editais. Eu acho que o sistema, ele é um começo, ele é um impulso, mas à medida que o setor privado começa a entender que aquilo que ele investe movimenta a economia da cidade e acabam consumindo mais o seu produto, ele também pode fazer os investimentos diretos, né? Porque vai retornar. Isso é incrível, né, Elga? Porque a gente coloca aí todo mundo para pensar em cultura. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui em São Francisco, e aí eu falei para eles, poxa, por que a gente não coloca, por exemplo, a cultura, né, a própria cultura, o novo gestor cultural, para conversar com os contadores da cidade? Sim. Porque são os contadores da cidade que estão diretamente ligados com os empresários, que os empresários podem beneficiar e muito bem também a cultura. Então, você não acha também, Elga, que dentro da economia criativa, não sei como é a realidade de Joinville, mas aqui em São Francisco a gente carece muito de propriamente uma educação cultural, uma educação não só de empresários que podem beneficiar muito a cultura, quanto a própria população entender o quanto a cultura e se apropriar da cultura, o quanto isso é importante. Como que você vê isso aí em Joinville, sendo a maior cidade de Santa Catarina? Como é que são essas questões? Vocês conseguem elaborar bem e trabalhar bem com a economia criativa? Não, não. Nós estamos na mesma situação, assim, salvo as devidas proporções, tá? O que acontece, que é uma coisa assim incrível, mas eu ainda encontro isso, se entender a cultura só como entretenimento, quer dizer, é só a festa da cerveja, é só um determinado festival, a cultura é isso, e cultura é muito mais do que isso, a forma como a gente se relaciona, como é que a gente faz negócios, nossa religiosidade, nossos valores, nossas crenças, né? Então não dá para pensar uma cidade com um formato único, porque nós temos, que nem aqui em Joinville, acho que nós mapeamos acho que 25 processos migratórios diferentes, que se distribuíram nos diversos bairros. Então, cada bairro ele tem um perfil cultural diferente. Não dá para tratar o bairro da Zona Sul da mesma forma que a gente trata o bairro da Zona Norte. Então, entender a cultura como um perfil cultural dos territórios é a primeira dificuldade que a gente encontra. Por isso que o sistema é tão importante, porque dentro do sistema tem a chamada formação. E esta caixinha tem esse objetivo da gente trazer o contador. Eu só conheço um contador que é especializado em cultura, que está em Itajaí.
nesse grupo aí que está dando certo, e ele conseguiu, inclusive, comprovar que o investimento que foi feito na cultura rendeu mais do que o investimento que foi feito no Porto, salvo as proporções, né, percentualmente. Então, é necessário, sim, que a gente tenha uma formação específica para poder atender essas necessidades e aí para que o setor privado também tenha esse olhar, né? Em relação à comunidade, eu acho que a partir do momento que a gente começa a trabalhar com eles, isso acontece de forma... Só um minutinho, eu queria que você fizesse só um parênteses e repetisse a sua frase do contador, porque a gente também é uma cidade portuária, né? A gente tem muitas empresas aqui, e eu queria que você repetisse essa frase que você falou da questão do contador e do sistema portuário. Como lá em Itajaí tem uma pessoa dentro da Fundação Cultural que é contador, né, ele tem essa formação, ele conseguiu comprovar, né, e ele é um apaixonado pela cultura, ele é hiper habilidoso, ele faz milhões de coisas também, ele conseguiu comprovar que o investimento na cultura feito na cidade rendeu mais dividendos do que o investimento no Porto, salvo as proporções, né, mas percentualmente, por exemplo. Se investisse o mesmo valor, a cultura teria dado uma alavancada maior, né? Então, claro, é importantíssimo que a gente tenha isso. Mas aí essa caixinha da formação do SINDEC, do sistema, volta a ter uma importância imensa, porque ela não é voltada só para a classe artística, ela é voltada para atender estas necessidades da cidade, sabe? Da gente procurar contadores, de intermediar essa necessidade, enfim, por isso que os fóruns, essas discussões, elas são, por isso que o sistema tem toda essa construção tão adequada para a gente fazer uma ótima gestão da cultura, né? Alguém aqui me falou aqui, eu vi uma coisa de Pernambuco. Pois é, gente, eu tenho muito contato com o pessoal do Norte e Nordeste, eles estão dando um banho de economia criativa. Acho que até... Não, a Daniela Cordeira é de São Paulo. Olá, querida, prazer ter você comigo. Falou que era de Pernambuco, a Eli Tavares também já esteve aqui no Cultura Conecta. Então, e realmente, né, o Nordeste está dando um banho no Sul na questão de trabalhar com a economia criativa, né, Elga? Eu vou trazer até um exemplo que pega cultura e turismo, que eu adoro, que é da Regina Amorim, da Paraíba. Ela está ligada, ela tem um apoio do... É SESC? Não. Acho que é SESC. Não, como é que chama a instituição? É SESC. Ela tem ela está numa dessas instituições, né? Então, o que eles fizeram nesse momento? Eles tinham um festival enorme de artesanato e cultura que eles faziam uma vez por ano. Quando veio a pandemia, eles foram, olha, ágeis e conseguiram em um mês transferir tudo para uma plataforma virtual. O que eles fizeram, já que não podia ter hospedagem e tudo mais? Eles pegaram todos esses locais que são turísticos, né, essas pousadas, fizeram vídeos especiais apresentando a pousada, apresentando a gastronomia, apresentando a história do lugar, foi belíssimo. E aí eles apresentavam também o artesanato e coisas da gastronomia da região que eram possíveis de serem comprados online, movimentaram essa economia, sabe? Foi muito 10, quer dizer, eles não se deixaram pressionar por essa transformação, eles conseguiram achar uma saída. E segundo ela me falou, eles estavam prevendo um público X e esse público triplicou, inclusive com visitação de outros países, que foi surpreendente, sabe? Então agora eles já estão, esse ano vai ter a segunda versão. Então existem muitas possibilidades da gente trabalhar, mesmo na situação que nós estamos nos apropriando da questão virtual, nos apropriando melhor desses saberes e fazeres, valorizando as culturas locais, sabe? Tem N possibilidades. Então, o pessoal ali, Pernambuco, aquele pessoal todo lá está de parabéns aí com todas as movimentações que estão fazendo. O Cassiano Amarido, que é esse bailarino que São Francisco recebe com grande prazer, é uma pessoa ímpar, é um presente que São Francisco ganhou, o Beto Magavi, o Cassiano, ele está falando aqui, obrigado, estou me alimentando sabiamente, quero saber mais. Realmente, a Elga traz aí para nós grandes contribuições, isso é só uma parcela. Eu quero trazer a Elga para São Francisco para mostrar para todo mundo
essa potência que pode ser essa retomada econômica, né, Elga, para o setor cultural, a economia criativa, né? É uma boa estratégia, então, a economia criativa para essa retomada econômica. Claro, eu até esses dias tenho visto muito bochiche na rede por causa da saída da Ford do Brasil, né? Inclusive, eu trabalhei na Ford há 25 anos atrás, né? Mas o setor da área de cultura, ele emprega muito mais pessoas, muito mais. E se ele tivesse um investimento com esse olhar da economia da cultura e da economia criativa, o Brasil não estaria em crise, porque nós somos um país riquíssimo em saberes, fazeres, singularidades culturais. Não tem uma cidade que não tenha algo precioso, uma gastronomia, um saber e fazer, sabe, um lugar, uma paisagem cultural, não tem, nós somos muito ricos, mas infelizmente... Só para descontrair um pouco, é como dizem, né, agora a NASA vem. Agora a NASA vem, né? Porque o brasileiro é um povo criativo, né? Por si só. A gente pode estar ali gastando, né? Pode ali estar comendo nada, o brasileiro está com um sorriso, e aí é o que sempre falo, né? O brasileiro inventa alguma coisa, agora a NASA vem. Então, a economia criativa, essa questão da gente, dos nossos saberes, da nossa cultura, é uma forma de retomada econômica que você acredita, já trabalha nisso há muito tempo, que, como você falou, eu queria que você apimentasse um pouco mais desse nosso papo, Helga, para a gente trazer... elaborar esse discurso no sentido de que ali em Itajaí, tão pertinho, a Fundação Cultural está trabalhando e está dando certo. A gente tem aqui em São Francisco do Sul a terceira cidade mais antiga do Brasil. A gente tem um potencial turístico e cultural enorme. A economia criativa poderia, então, ser uma válvula para a gente tomar essa retomada cultural, essa questão, um impulsionamento. Eu vejo também em Joinville um grande potencial, mas como a gente está falando de São Francisco e você conhece São Francisco, desculpa, eu vou puxar um pouco a sardinha de cá. São Francisco, gosto muito. Gosto muito de São Francisco, é uma joia. Eu gostaria de puxar a rede para o lado de cá, né? Falando também da nossa cultura de pesca, puxar a rede para o lado de cá, e você, como uma gestora, como uma mulher visionária, que já trabalha tantos anos com a economia criativa, esse então é um foco para todos nós pensarmos com um olhar bastante carinhoso, né, Elga? Olha, com certeza ela seria um grande impulsionador, um grande vetor de desenvolvimento da cidade. Não tem uma receita de bolo, como eu te falei. Como é um trabalho que a gente tem que estudar o território, verificar o que a gente tem, quem são os setores culturais, o que eles fazem, onde eles estão, quem eles são, para a gente poder desenvolver esse trabalho. Precisa ter esse conhecimento. Mas eu vou trazer um exemplo que eu apliquei no Museu de Arte. Porque há muitos anos... Joinville tem o mesmo problema de vocês, né? A gente tá com a mesma dificuldade de construção, né? Mas há muitos anos eu acompanhei o artesanato. E o artesanato, ele tem muito de trabalho manual, de artesania, não exatamente de artesanato, porque há uma diferença, né? O artesanato ele tem que ter uma questão de identidade. Então, como é que, nesses anos acompanhando, a gente percebeu que, como isso tudo é muito intangível, é muito difícil para o artesão entender o que significa um artesanato de referência, como é que eu produzo uma referência, né? Então, o que nós fizemos? O Museu de Arte é uma construção de 150 anos, uma casa de 150 anos, que foi construída pelo Ottokar Dörfer, que era um grão-mestre maçom. A casa tem uma estruturação feita pela arquitetura maçônica, e ele também foi uma pessoa importante no desenvolvimento cultural da cidade. Ele, por 40 anos, foi diretor artístico da Harmonia Lira. O que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a universidade também é uma baita ajuda, né? Que ela tem o projeto De Sol com os artesãos. Trouxemos os artesãos para o museu,
Eles tiveram aula de economia criativa, aula de economia da cultura, aula sobre a arquitetura do museu, aula sobre a história do museu, aula sobre o autocar, sabe? Eles saíram fotografando as questões do museu. E a partir disso, elas produziram produtos com a identidade do museu. Olha, as peças são belíssimas, porque nós temos no porão, um porão feito com um sistema espinha de peixe no teto, né? Que se refletiu nas bolsas, é lindo. Porão, os arquitetos adoram ver o porão ali. E uma peça que me encantou muito, na entrada do museu tem uma arcada específica. A moça usou uma madeira de demolição, ela reproduziu aquela arcada, ela fez uma gargantilha, e o fecho da gargantilha é reprodução das dobradiças da janela, que também foram produzidas especialmente. Então, é um produto que, quando o turista vem, ele não quer mais comprar qualquer bobagem que tem cópia da internet. Ele quer levar uma história, ele quer levar algo diferente. Então, essas peças, elas não são simples peças, ela tem um conteúdo, elas contam algo sobre a cidade. Então, o artesanato é uma grande potência que está muito perdida nessa situação, né? Então, eu acho que uma capacitação no artesanato já ajudaria bastante o turismo, né? E tentar aproximar ao máximo. Isso aí é uma pincelada, um 0,5%, né? O restante realmente tem que fazer uma avaliação do território, porque a grande diferença da economia criativa e dos outros processos é que os outros processos você importa algo de algum lugar que deu certo e tenta adaptar para o teu lugar, que não funciona, porque a cultura é diferente. A economia criativa propõe um estudo do lugar e uma construção a partir do território, e aí você desenvolve os processos. Então é mais trabalhoso, mas é mais assertivo e mais sustentável. Elga, a gente tem que te trazer para cá, para você dar uma aula para gente de tudo, falar essa paixão toda da economia criativa, porque isso é muito contagiante. A gente tem gente do Rio de Janeiro aqui, a gente tem gente que já passou de Maceió, a gente tem de Pernambuco, a gente tem de Joinville, a gente Porto tem de Alegre, Jaraguá. Porto Alegre, ó. Do norte ao sul, ó. De Porto Alegre, porque cada vez mais, né, Elga, nessa pandemia a gente descobriu, a gente que trabalha com a cultura, que foi um dos setores que mais promoveu lives, que mais promoveu estudo, que mais promoveu saúde mental para as pessoas, através de um livro, de uma peça online, de uma poesia, de qualquer coisa. Se não fosse a cultura, as pessoas estariam fadadas a manicômios. Eu já falo assim porque realmente foi preocupante, né? E ainda está sendo. Mas a cultura entrou dentro de um contexto totalmente diferente e a gente da cultura colocou a cara a tapa e está aqui fazendo live, e está fazendo programa, e está levando isso para o artesão lá de Pernambuco, que agora tem um acesso e que dentro da pandemia ele procurou se conectar, e aí já começou as conexões culturais com outras vertentes, com outros estados, com outras culturas, e a gente ainda, né, Elga, está muito pequeno. O nosso pensamento, eu costumo dizer que está muito pequeno. A dimensão da cultura, ela não entendeu ainda a potência. A própria potência. Ela não entendeu. Os setores criativos não entenderam ainda a sua própria potência. Eu vou pegar um ganchozinho que eu vi que o Yuri Batalha também estava aí em algum lugar, porque dentro da área de patrimônio tem o inventário participativo. Tá? E há um tempo atrás eu entrevistei a Sônia Rampin, de Brasília, em que eles fizeram um trabalho aqui no Vale do Ribeira, que é um projeto maravilhoso que aconteceu e que eu acompanhei também, em que o inventário participativo foi uma das ferramentas que ajudou a impulsionar a economia criativa ali no Vale do Ribeira. Foi uma, digamos assim, uma parceria interessante entre o gestor público de lá, que é o Carlos Alberto, maravilhoso também, fez um trabalho excelente ali em registro, e o IFAM.
né, através do inventário participativo do IFAM. Então, nós temos várias parcerias que podem ser feitas para que tudo isso se acelere, tá? Eu vou trazer mais uma definição. Por que a gente vê a economia criativa como um novo paradigma de economia? Que eu acho que isso também vai ajudar os comerciantes e pequenos empreendedores, criativos ou não. O que se defende? Hoje, quando você desenvolve um negócio novo, seja qual for, criativo ou não, e se você pensa apenas em lucro, como nós estamos conectados virtualmente a uma velocidade da luz, quando você desenvolve esse trabalho hoje, você pode ter uma baita ideia, uma mega iluminada, assim, com uma lâmpada gigante. Mas depois da manhã, alguém lá num outro lugar está copiando a sua ideia e você começa a competir no mercado pelo preço. Então, você vai esgoelando o preço. Então, este modelo, ele não funciona mais. O que a gente defende no novo modelo de economia, onde a economia criativa está sendo visto como um norte, né? Ao montar esse negócio, quando você gera transformação, você gera impactos, por exemplo, você agrega valores culturais ou econômicos ou sociais ao seu negócio, não tem como não ser positivo, porque você está envolvendo uma série de pessoas, está auxiliando, é um trabalho que não só você está ganhando, mas todas essas pessoas estão contigo, então todo mundo está trabalhando com você, esse trabalho tem um diferencial, porque está transformando a vida destas pessoas, ele tem um desenho, uma configuração única. É só este trabalho que se faz dessa forma com estas pessoas. Então, a possibilidade sustentável desse negócio é muito maior do que se você seguir o modelo capitalista convencional apenas voltado ao lucro, né? Então, isso aí eu acho que ilustra bem a nova visão que a gente está trabalhando em termos de economia. Isso é sensacional, né? Porque todo artista, no fundo, tem um pouco dessa questão de trabalhar com a alma, né? E hoje a gente pode trabalhar com a alma e levar ao público, levar toda essa questão de auxiliar uma coisa com a outra. Então, dentro desse contexto todo, o patrimônio se beneficia muito com a economia criativa, né, Elga? Tudo se beneficia, né? Eu acho que quando você constrói esse pensamento dentro de uma gestão pública num território, numa cidade, são 4 atores importantes para que isto se estruture bem e seja sustentável. Os setores criativos, né, de propriedade intelectual e culturais, né? A gestão pública, o setor privado e a sociedade civil. Então, quando todos se envolvem nesse processo, se conscientizam, não tem como a cidade não se desenvolver. Ele é um processo colaborativo e participativo. Tá? Ele não é aquela coisa, a gestão pública chega lá e fala, eu quero que seja feito isso porque só eu acho que vai dar certo. Não, não é eu acho que vai dar certo. Nesta construção colaborativa e participativa, a gente diminui muito as possibilidades de erro das ações. Consequentemente, não desperdiça dinheiro público, entende? Porque a sociedade está ali presente. Vamos ser mais práticos. Um problema de violência urbana que toma muito conta dos jovens hoje, que estão tendo pouco acesso à escola, problemas de conseguir trabalho, porque está difícil para quem não tem experiência. Um trabalho que nós fizemos numa área de vulnerabilidade aqui, ali existia um grupo de carnaval. Então, o que eles sabiam fazer era construir instrumentos de percussão, sabe? Os tambores e tudo mais. Então, nós fizemos um trabalho com estes jovens. Eles tinham que estar lá meio em ordem com a sua carteira escolar para estar participando, né, na construção desses tambores para fornecer para o carnaval. E também, faltou uma outra parte que a gente não conseguiu fazer ainda, que é esse empreendedorismo de colocar isso disponível à venda pela internet também, que é uma outra parte que nós ainda precisamos trabalhar, que os projetos pararam, né, por causa da pandemia. Mas, enfim, aquele jovem que gosta de carnaval, que gosta de música, tal, ele tem um potencial ali na construção de instrumentos. Isso já fazia parte da cultura daquele território. Então, a gente aproveitou este potencial e transformou num empreendedorismo, sabe? Primeiro numa ferramenta social, né, para tirar o jovem da rua e ele se dedicar, porque ele não podia estar envolvido com drogas, ele tinha que estar com a escola em ordem para poder participar desse projeto, né?
Então, ele viu ali uma oportunidade, independente de formação ou de experiência, de fazer um pequeno negócio e valorizou aquilo que ele já sabia, aquilo que veio da cultura dele, que eles são imigrantes de um processo afrodescendente, sabe? Foi muito legal. Congestionou um pouco agora na pandemia, mas vamos ver se a gente continua. Mas eu acho que isso faz entender, né, como é que a gente pode aproveitar essas questões no território. Por exemplo, em outro, esse não foi projeto nosso, mas tinha umas bordadeiras que sabiam fazer essas vestimentas folclóricas alemãs belíssimas, né? Então eles transformaram isso num negócio fornecendo para esses grupos folclóricos, né? Esses grupos que se apresentam. Então, assim, tem inúmeras possibilidades e as cidades, e mesmo num bairro mais simples, mais pobre, tem alguma coisa ali que o jovem gosta. Há outro projeto que eu gosto muito, que até mencionei na segunda-feira, o Perifacom de São Paulo. É numa favela, né? Uma favela foi feito um trabalho como esse que São Paulo está fazendo. São Paulo está fazendo muitos programas de economia criativa, né? Mas num trabalho junto à favela se detectou que eles gostavam muito da questão do cosplay, daquela coisa dos games, dos cosplay e tudo mais. Então, a própria comunidade disse o que gostava. Então, eles receberam umas capacitações e eles mesmos foram desenvolvendo feiras, encontros. Olha, virou... O último encontro tinha 25 mil pessoas. Tudo organizado pela própria sociedade, pela própria favela, sabe? Então, a própria sociedade civil, ela encontra alternativas a partir do momento que ela recebe esse apoio, que ela recebe essa formação, que ela também entende o valor que aquilo que ela gosta tem valor, aquilo que eles têm tem valor, né? Enfim, a gente tem milhões de exemplos aí pelo Brasil que já deram certo, né? Elga, eu fico muito feliz. Opa, peraí. Deixa eu ver quem escreveu aqui. Travou aqui para mim, peraí. Verdade. Deu certo agora? Eu fui subindo os comentários, que tem tanta gente aqui bombardeando a gente de comentário, e acabou travando aqui para mim. Mas a Sandra, ela diz assim, ó, durante esse período da pandemia, o Brasil apresentou uma diversidade cultural enorme, é verdade. Um intercâmbio de potencialidades, concordo. A história, a criatividade, foi tudo maravilhoso. É verdade, né? É isso que a gente está tentando aqui falar para vocês, a Elga trazendo tantas contribuições e nos norteando num pensamento agora muito mais amplo, né, que é um pouco, né, Elga, a economia criativa, ela vem nos tirar de um pensamento dentro de uma caixinha, né, e nos colocar nesse espaço intenso e potencializador que é a própria criatividade e colocando toda uma sociedade para ficar responsável para a sua cidade, para o seu desenvolvimento, né? Não só... Isso é incrível, né, Elga? É preciso sair da zona de conforto, porque nós temos, assim, uma classe artística que também senta na cadeira e fala, a gestão pública tem que resolver meu problema. Não é bem assim. Exatamente. A gestão pública hoje não tem condições, as prefeituras estão todas com problemas sérios, e não é uma questão unilateral, né? Para que a gente faça esse ecossistema funcionar, nós temos várias engrenagens, então elas precisam estar conversando, né? Então todos têm que sair da zona de conforto. A gestão pública também tem que sair desses antigos modelos que ela adotou de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, sabe? Ela tem que ser mais participativa com a comunidade. Esse distanciamento que se criou, ele tem que diminuir, senão a gente não vai ter sucesso, sabe? A gente vai ficar sempre no mais do mesmo. Então, se o setor criativo sai da sua zona de conforto, a gestão pública sai, a cidade começa a se sentir mais valorizada e participativa desses processos, o setor privado também vai começar a entender melhor a cultura e também vai investir com outro olhar, tudo vai funcionar melhor, sabe? Mas precisa arregaçar a manga e fazer, né? Não tem bola de cristal e nem varinha de cordão para, né? Plim, deu certo.
Verdade. É algo que você fez com a gente hoje aqui, foi colocar, quase como eu diria assim, doce na boca de criança. Que Sabe? bom. Quando a criança pede assim, eu quero mais, eu quero aprender mais. Porque eu acho também, Elga, que nessa pandemia, ela veio nos mostrar que toda pessoa, e aí a gente vai puxar para a cultura, todo artista tem que ser, sobretudo, empreendedor de si próprio, né? Pois é. Eu sempre digo que a gente ainda encontra, Tracy, uma coisa impressionante, artistas achando que de repente vai vir um mecenas da arte no seu Mercedes-Benz branquinho e vai falar, toca aí, amei, vou te produzir e pagar todas as suas contas. Gente, isso não existe mais. Não existe, né? Isso aí foi, né? Hoje você tem que se empreender. Não tem jeito, você tem que, se você não sabe fazer isso, você tem que contratar alguém que faça. Mas se você não se empreender, trabalhar com mídias sociais, organizar fluxo de caixa, estratégia de marketing e tal, é muito mais difícil você se colocar no mercado. Eu esqueci uma coisinha só para completar. O Brasil também mostrou nos últimos estudos um potencial imenso de exportação dos seus produtos criativos. Então a gente fica trabalhando muito aqui dentro e Sim, esquece que a gente pode estar pelo mundo virtual, estar apresentando as coisas na Espanha, sabe? E o pessoal lá de fora adora a criatividade brasileira, adora. Então não você sabe, esqueçam outros mercados. você sabe, Elga, eu fui fazer a minha faculdade de teatro no Rio de Janeiro e lá conheci muitas pessoas, né? Conheci uma menina que hoje ela já também teve com a gente no início do Cultura Conecta. Ela é Angélica Della Riva, ela é uma excelente profissional de ópera, ela se formou comigo em teatro e ela já falou para mim, Tracy, você não tem. A nossa live não ficou muito boa porque naquele momento tinha começado a pandemia, ela estava num sítio na Espanha, enfim, não pegava direito. Ela já falou que quer estar aqui no Cultura Conecta, mas como você falou, a gente está conectado e as pessoas não têm noção disso em todos os lugares. E ela disse para mim: você não tem noção do pouco que a nossa live ficou bacana, no sentido de imagem e tal, dos meus amigos aqui na Espanha que me acompanham o meu trabalho, do quanto eles gostam da criatividade do brasileiro, gostam dessa coisa leve que o brasileiro sorri, que leva, que tem uma paixão. E é exatamente isso que você falou, né? Dessa possibilidade que a gente pode exportar o nosso produto, seja numa live, seja numa economia, seja num quadro, porque todo mundo que vem aqui veio pela Elga, veio pelo Cultura Conecta, e isso é um agente multiplicador que a gente ainda não tem noção, né, Elga? Nós estamos circulando conhecimento, estamos fazendo a nossa parte, né? Alguém falou assim, bora exportar crochê. Pois eu vou te dizer que eu tenho uma colega que começou a fazer chinelo havaiana com bordados, mas ela foi muito boa na estratégia das redes sociais. Alguém na Itália viu as postagens dela. Resultado, ela vende toda a produção dela para Itália. É um produto, um trabalho manual, né? Mas assim como também se pode exportar uma música, se pode as nossas novelas são vendidas para o mundo inteiro, né? A gamificação, o mercado de games do Brasil já está passando o mercado do audiovisual e está fazendo muito sucesso fora, né? Então nós exportamos ainda muito pouco comparado com os outros países, levando em conta a criatividade que nós temos, né? Então tem que pensar, sabe, tem que pensar no seu negócio, como é que você pode, né, organizar isso. Como te falei, não tem a receita de bolo, mas caminhos tem. E aí a gente tem que se conectar, circular esse conhecimento para encontrar essas saídas, né? Assim, e ainda mais se tratando, né, Elga, que eu vou puxar de novo a rede para São Francisco do Sul, ainda mais se tratando da terceira cidade mais antiga do Brasil, onde o turismo, né, a gente está conectado aí com a França, com a cidade de Honfleur, que foi
quem descobriu aqui Goneville, que teve aqui pela primeira vez em São Francisco do Sul, há 517 anos atrás, onde a gente também pode fazer essa ponte com Honfleur, com a França. Então, assim, é como Joinville tem com a Alemanha, né? Com a Alemanha. Tem 4 cidades com a China, com a Alemanha, com a Tchecoslováquia e tem mais uma que eu não me recordo agora. São 4 cidades irmãs que tem em Joinville, né? Então, esse é um caminho, essas cidades irmãs, essa parceria pode ser um caminho de troca cultural interessante, né? A gente precisa sair do mesmo, precisa abrir um pouco mais o nosso, né, nosso radar. Hoje eu vejo que, por exemplo, como servidora pública, e eu queria que a gente só pintasse um pouco disso que eu vou te propor para a gente só ter uma dinâmica rapidinho, porque essa live de hoje ela foi extremamente pontual. Acho que para outros gestores, para pensar no seu rumo dentro da sua cidade, mas aqui dentro de São Francisco, onde a própria, eu falo com propriedade disso e não tenho medo, onde, infelizmente, a Fundação Cultural estava muito abandonada, onde os artistas da nossa cidade estavam muito abandonados, onde o Conselho Municipal de Cultura não funcionava como deveria funcionar, mas hoje eu vejo um outro movimento, eu vejo que as pessoas querem trabalhar muito com cultura e o audiovisual acabou, de alguma forma, colocando artistas que realmente amam a sua arte num outro patamar e uma chave foi virada, tá? Isso é um ponto. E o quanto essa questão da cultura e do turismo para cidades pontualmente como São Francisco, que são cidades históricas, podem crescer juntas. E essa live, ela foi só uma parcela do quanto isso pode ser extremamente pontual, potencializador e dinâmico, e o fluxo da economia girar. Porque eu creio, Elga, que a gente está num movimento agora de transição de prefeitura, de transição de prefeitos, de novos olhares, das secretarias que estão mudando, o processo que a gente passa dentro do Brasil, onde pessoas tratam como governo e desgoverno, onde a gente não tem, dentro do Brasil, um órgão sério que é a cultura, levada a séria. Mas olha, vários... eu vou pegar um gancho teu, porque até a Daniele Torres está aí junto com a live com a gente estava numa discussão que nós temos um grupo criativo, tá? Que pega pessoas de vários estados e a gente discute muito. Eu acho que já que a gente não tem um apoio federal para a cultura, que houve uma desconstrução, né? Inclusive várias cidades sofreram com isso, a gente acredita que a força está nos pequenos movimentos a partir das cidades, é aí que a gente tem que fortalecer, porque a partir do fortalecimento de todas as cidades, em um momento a gente vai se conectar e aí é uma força indestrutível, não tem nada que tire isso, né? Eu vou aproveitar o ganchinho que você fez, porque esse ano eu tive bastante procura, e o meu primeiro produto cultural está sendo voltado para gestores públicos. Então, está lá no meu YouTube uma proposta de um teaser, né, de uma palestra que eu estou montando, é uma palestra, né, para ser apresentada nos municípios, que é voltado para a gestão pública com essa proposta de inovação, considerando a economia criativa como estratégia, tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, a Daniele aí, né? Daniele, a gente sofre, né, nessas nossas considerações todas aí, mas a gente tem conversado muito nesse grupo, tem recebido notícias boas, mas também muitas notícias entristecedoras. E fortalecendo os territórios, como a gente está, vocês estão numa cidade, nós estamos, se a cidade se fortalece, ela acaba contaminando o entorno, sabe? E aí a gente vai conseguir essa transformação. Então a força está nas cidades, né, Tris?
A gente tem que Elga, mudar. essas palestras que você dá para grupos fechados online, você tem por exemplo, nesse estado de pandemia, a gente consegue entrar com isso presencial, com todos os protocolos? Não, dá para Como é que fazer. vocês estão fazendo? Como é que vocês estão se articulando? Eu fiz muitas virtuais, né, o ano passado pela distância, mas eu acho que com protocolos é possível fazer presencial, porque é mais interessante presencial, sabe, Tracy? Você tem mais conexão. E vocês estão aí pertinho, né? Para mim é fácil. A gente coloca as cadeiras longe uma da outra, máscara, os protocolos E todos. pode fazer em lugares públicos, só bota o microfone, que a gente Pode tem fazer lugares lugar incríveis, aberto, né? a gente tem lugares incríveis aqui. Mas teve uma legal, fizemos um trabalho uma vez, foi muito legal, uma maratona de lives que tinha gente da Paraíba, de Rondônia, do Amazonas, de Goiás, do Maranhão e da Paraíba. 6 estados Legal. conectados, sabe? Cada um trocando aí umas experiências. Então, o mundo virtual, ele nos dá muitas possibilidades também, né? Para a gente poder Sim, trocar, Helga, né? e talvez assim isso também seja uma forma interessante, porque você acaba aprendendo outros saberes, se conectando, aumentando o seu network e trazendo, né, o que serve para você, talvez não sirva para mim, mas eu posso aplicar aqui, e aplicando aqui alguma coisa, eu trago para você alguma colaboração, Isso, e a gente se fortalece e fomenta a cultura como a isso. gente deve fazer, principalmente aqui no Brasil e todas essas cidades que a gente tem aqui, que são ricas em Santa Catarina, e tanta gente bacana. Eu não tinha noção, sabe, Elga? Como servidora pública, trabalhando, dando as minhas aulas de teatro. Quando aconteceu a pandemia, eu falei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas, esses artistas aqui que vendem seus quadros, que precisam de uma feira. Eu não tinha noção da cidade de São Francisco do Sul, a quantidade de artistas maravilhosos que a gente tem. E de o quanto, como você falou agora há pouco, que a gente pode exportar a nossa arte para fora a Sim. partir de muito networking, sabe? Mas Então, isso é veja, incrível. veja a responsabilidade da gestão pública consciente, porque o artesão e Exatamente. o pequeno artista, ele tem dificuldade, às vezes, em entrar na plataforma virtual, não tem o equipamento, não sabe cuidar da luz. Então, por que que não a gestão começar a trabalhar essa questão de juntar as suas potências, né, para poder projetar? Porque isso também melhora a imagem da cidade, sabe? Colocar essa gama de diversidade artística como uma vitrine. Falar, olha, porque hoje a gente não tem noção do que tem em São Francisco. Eu conheço alguns artistas, mas eu não conheço a sua totalidade. Agora, se você monta uma vitrine, isso aí só reverte positivamente para a cidade, sabe? Você fala, olha, nós temos artistas que trabalham com couro de peixe, nós temos trabalho com conchas, nós temos quadro, nós temos miniaturistas, sabe? Então, essa diversidade, ela fascina quem está interessado, por exemplo, em fazer um turismo, né? Não só em comprar um produto cultural. E ainda mais se esses produtos estiverem ligados com essa história maravilhosa que tem na cidade. Quer coisa melhor para se pensar? Isso é ótimo. Hein, Helga? Você deu aí um outro gancho para uma outra live, que é a gente falar Pode só fazer. sobre turismo, né? É só a gente falar sobre como a economia criativa pode também auxiliar no turismo, né? Mas assim, eu quero Segunda-feira eu te estou com o Maurício. Segunda-feira eu estou numa live sobre turismo e economia criativa lá no Insta do Maurício Santos, tá? 20 horas. Ai, os nossos seguidores que estão aqui no Cultura Conecta e da Elga, de quem que você vai estar falando sobre turismo do Maurício? Maurício e Economia Criativa no Insta do Maurício Santos, na segunda-feira, às 8 horas, 20 horas. Olha só que bacana, gente. Então, a Elga, essa mulher incrível, visionária, que só deu uma pinceladinha de tudo que ela já fez, desse bate-papo gostoso, descontraído, como se a gente tivesse dentro de casa levando para vocês
tudo que a cultura proporciona e todas as contribuições que a Elga nos trouxe. Elga, eu sou apaixonada pela cultura, eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Eu sou, eu sou sua fã de carteirinha. Eu já comecei essa live com o olho lacrimejando de tanta felicidade de estar com você, de poder você doar esse tempo para nós, dessa paixão que você tem pela cultura. Eu também aprendo, Tracy. Essa conversa me envolve com a cidade de São Francisco e me traz um repertório legal, sabe? Acho que todo mundo ganha quando a gente faz esses exercícios, né? Então foi um prazer estar aqui. Eu agradeço, né? Tá dividindo comigo aí as suas necessidades, desejos, essa energia toda, né? E vamos marcar mais um papinho mais para frente, né? Para a gente trocar mais um papinho. E eu já quero falar aqui para a nova gestora cultural, a Mariana, que traga a Elga para fazer palestras para todo o setor cultural, que traga a Elga para nos colocar, não só, né, Elga, porque eu acho que é super potencializador não colocar só a Secretaria de Cultura, mas todas as secretarias nesse movimento do que é a economia criativa, porque isso se você for ver esse vídeo teaser que eu coloquei, a economia, esse processo que eu proponho, ele é transversal. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Turismo, a Secretaria do Bem-Estar Social, Assistência Social, a educação, esse processo coloca a cultura em transversalidade com todas essas secretarias na solução de problemas da cidade, como eu te falei no caso da assistência social lá da localidade que a gente fez o projeto com os tambores. Então, quando a gente transversaliza e trabalha em conjunto, a gente também economiza dinheiro público, porque aí o que acontece hoje? Vai uma secretaria fazer um trabalho num bairro, vai a outra secretaria, a gente gasta um monte e a coisa não é efetiva. Então, essa transversalidade, ela traz uma dinâmica que envolve as pessoas, ela é muito mais coerente, mais barata, mais eficiente, né? Então, a cultura, entendendo que a cultura é tudo aquilo que nós somos, né? Os nossos saberes, fazeres, forma de fazer negócio, ela tem que estar presente nas outras secretarias também, né? Elas têm que estar atuando junto. E a gente está aí no novo momento da vida, né, Elga? Eu acho que nessa pandemia isso tudo trouxe à tona uma nova forma do próprio ser humano se colocar, né? Você falou uma questão que é super importante, que é a questão de que acho que no Brasil inteiro se comenta sobre isso e que a gente já está saturado, que é uma questão de se trabalhar com o dinheiro público, né? Quando pessoas capacitadas estão à frente de secretarias e aptas técnicas para trabalhar com o dinheiro público, todo o seu entorno ganha com isso, né? Toda a cidade ganha com isso. Eu acho que a consciência, até pouco tempo atrás, a sociedade civil era muito desligada dessas questões, sabe? Também porque nós não tínhamos a velocidade da tecnologia levando a informação como é hoje. Hoje, a sociedade civil está muito mais exigente, ela está muito mais antenada. Aqui em Joinville nós tivemos assim, uma resposta muito interessante. Tinha, dos 19 vereadores da Câmara só 5 se reelegeram, 4 se reelegeram. Os outros foram fuzilados. Então, assim, a sociedade civil agora está muito mais antenada, está mais participativa. Então, se é fazer uma gestão pública boa, o objetivo de quem está na gestão é estar contribuindo para a cidade, e os projetos normalmente pedem mais de 4 anos, né? Em 4 anos, às vezes, é um prazo curto, né? Então, para ficar os 8 anos que dá para fazer um processo melhor, tem que fazer um bom trabalho nos primeiros 4, né? E esse trabalho bem feito
ele tem que contar com essa participação e colaboração dos 4 atores para ela ser sustentável, como nós já falamos, né? Então, a gestão, eu acho que começa na gestão pública esse processo de inovação, sabe? A partir disso, você vai envolvendo os outros atores. Essa é uma opinião minha, né? É como eu vejo, que eu já fiquei em todas as frentes e é como eu sinto, né? E assim, eu também acredito nessa vertente, sabe, Elga? Como servidora pública, acredito nessa vertente como artista e acredito nessa vertente como munícipe. Ontem eu estava conversando com a nossa nova gestora cultural, que é daqui de São Francisco, e acabou saindo também para estudar e veio para cá. Então, ontem foi um momento muito pontual e eu queria falar isso porque eu acredito nesse diálogo que a gente construiu hoje. Que não só sou como servidora pública e hoje, frente ao primeiro canal de São Francisco do Sul, que fala sobre arte, frente como ser professora de arte, como coordenadora do Cine Teatro, mas, sobretudo, como munícipe. O que eu desejo daqui a alguns anos para as futuras gerações. Então, eu, como servidora pública, eu sou obrigada a pensar a gestão pública a partir da cultura com muita seriedade. Porque graças, como você falou, a sociedade civil rompeu, tirou o véu de Maia e está cobrando o gestor público, que ganha para trabalhar e que ganha para dar um respaldo para o munícipe que paga ali os seus impostos e, enfim. Então, ele é gestor público porque ele está lá para fazer gestão para o público, para o munícipe, né? E às vezes se esquece desse pequeno detalhe, né? Então, assim, é um dinheiro suadinho, que o cara da padaria, o cara do posto paga, né? que o trabalhador paga, é um dinheiro suado. Então, assim, tem que ter consciência, né, da dificuldade que as pessoas estão tendo para manter esse compromisso, para você estar ali fazendo a sua gestão e dar o seu melhor, né? Exatamente. Elga, essa nossa live foi só, como eu falei agora há pouco, e aí a gente que a gente gosta de falar, a gente é apaixonada pela cultura, um ponto vai pegando o outro e a gente não para nunca mais. Eu agradeço você. Também agradeço. Só uma pincelada por essa visionária que você é, né? Uma mulher que já trabalha mais de 15 anos com a economia criativa, é uma visionária de tantas contribuições que você teve para a cultura da maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville, sempre à frente da direção de lugares pontuais e que traz para nós grandes colaborações e que eu quero, com certeza, trazer você para cá, não só para dar uma educação cultural para todos nós, mas para que a gente consiga pensar sobre tudo junto. Quando uma cabeça pensa com a outra, a gente amplia esse conhecimento e a economia criativa vem com essa proposta, né, Elga? Então, agradeço muito a participação de todos. Eu estou em todas as redes com o nome Helga Econocriativa, que é a marca que eu uso. Eu estou sempre publicando as novidades que eu recebo de todos esses criativos aí do Brasil, até alguns de fora, né? Por ali vocês podem ficar antenados com as novidades. E foi um prazer estar aqui com você, Tracy. É sempre muito bom e gostoso conversar contigo. E espero que a gente tenha outras oportunidades, tá? Deixo um grande abraço para todos, um ótimo final de quinta-feira e vamos lá estudar. Um alerta, gente, não fiquem procurando no Google, que as referências são muito distorcidas, tá? Procurem referências boas, Ana Carla Fonseca Reis, Ana Duisenberg dos Santos, o pessoal do mercado Cultural de São Paulo, que é a Daniele.
Porque o Google tem muita coisa errada, tá, gente? Então não vai pelo Google, vá procurem boas referências, por favor. Porque houve muita distorção no conceito, é um conceito novo, né? Entrou no Brasil há uns 18 anos. Como toda novidade, ela demora um tempo para se consolidar, né? Então teve muitas leituras erradas e distorcidas, né? Então, olha, o Cultura e Mercado aí da Daniele Cordeiro Torres é um veículo de comunicação que já está há mais de 25 anos, clica lá, recebe o boletim deles, ela tem um boletim, e aí você fica sempre informado, sempre bem informado com as fontes corretas, né? Tá bom, gente? Então cuidem. Elga, desde que a gente começou essa live, eu não sei como é que esse negócio aqui só sobe coração. Essa live é tanto coração, é tanto coração. Oh, é tanto coração. Eu falei, gente, não, esse povo não para de falar pro coração. Já entra, já sai, já chama amigo, já volta, já manda. É assim, é tanto coração que eu falo, gente, tá todo mundo já apaixonado também pela Elga, como eu também sou. E quero que a gente faça aí novos diálogos. Quero que você contribua aqui para o Cultura Conecta, para esses artistas que também estão começando a gerir as suas carreiras, sempre, ó, estou subindo o coração de novo, sem ser empreendedores de si, e é sempre tão gostoso quando a gente escuta pessoas com autoridade sobre aquilo que estão trabalhando. Então, é como você falou, procurem pessoas certas, né, para falar sobre e estudar sobre economia criativa. Porque o que você nos trouxe hoje foi de extrema autoridade, foi de extrema sabedoria, e que a gente consiga reverberar isso para o mundo inteiro, para muitos artistas, e que a gente comece a pensar fora da caixinha. Isso. E viva o Ano Mundial da Criatividade e do Desenvolvimento Sustentável, certo? Vamos lá se contaminar com essa vibe mundial, certo? Exatamente. Elga, muito obrigada. Meu coração hoje dorme muito feliz. Estamos aqui de passagem e você é uma pessoa extremamente pontual que eu tenho uma honra de trazer aqui para o Cultura Conecta, para esse canal que também está aprendendo com todo mundo, mas que tem grandes contribuições. Muito obrigada, Elma. Obrigada para vocês também. Tchau, pessoal. Um beijo grande. Um beijo para todos vocês também. Tchau, tchau, Elga. Brigadão. E, gente, aqui estaremos aí com Cultura Conecta a partir do dia 20. Hoje foi um Cultura especial com a Elga Titlik, que traz para a gente essa live pontual, que vem, então, falando sobre economia criativa. Como a gente está ligado aí a muitas fundações culturais em todo o Brasil, eu pedi que a Elga viesse para cá e trouxesse essa contribuição antes do Cultura Conecta ter o seu start. Então, a gente começa esse start com a Elga. Muito obrigada. Tamo junto. 2021 vai ser um ano incrível. Se conecte conosco e lembrando que a gente tem um quadro que chama Cultura Conecta Cultura. Você que tem um amigo que quer ele dentro do Cultura Conecta, que quer trazer essa rede fantástica que a gente está fazendo, manda para a gente o contato dele, que eu vou entrar em contato e a gente vai marcar esse bate-papo gostoso. Um beijo grande, muito obrigada e até após o dia 20. Obrigadão, galera! Não sei fechar essa live, vou fechar essa live.
A live está aqui, a gente não consegue salvar, não sei o que está